Já Eu pode vou só começar. fazer um comentário antes da Mariana falar. A Mariana é evento do HR e ela usa um jaleco no HR que tem Hum. um símbolo no seu bolso chamado CENIL. Você usa, Mariana, esse símbolo? Isso, uso sim, professor. Grande orgulho da gente fazer parte, né, do HR e o símbolo do CNEU está lá até hoje. Que esse símbolo foi Aí, criado por tá mim, faltando. viu? Foi mesmo? Eu não Nossa. sabia disso, né? Não, não. Eu que desenhei esse símbolo em 1998. Viu? Nossa, eu vou passar para os meus colegas isso. Tem que saber, né, o Pouca autor gente do sabe disso, viu? É o nosso símbolo mesmo do CNEU. símbolo, viu? A gente usa Vocês até usam. hoje. Isso, foi desenhado por mim. Eu desenhei e apresentei para a coordenação, Lúcia Brito, e ela concordou. Vocês usam até hoje. Olha aí, que bom, que interessante. Interessante. Vou mostrar. Mais tarde eu mostro aqui para todo mundo o símbolo do CNEU, para todo mundo conhecer. Mas vamos lá, então, apresentando o professor Silva Neto. Um grande prazer ter o senhor aqui com a gente, meu conterrâneo de HR, do Hospital da Restauração. O professor Silva Neto, ele é um grande pesquisador da cefaliatria brasileira, pesquisador internacional. É professor adjunto da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, tem mais de 9 livros publicados sobre cefaleia, e é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia e da Sociedade Internacional de Cefaleia. Professor, a palavra com o senhor, fique à vontade. Muito obrigado. Eu agradeço ao honroso convite feito pelo meu colega Fernando Gameleira, que eu tenho profunda admiração, e vou dar início aqui ao compartilhamento de nossa aula. Eu imagino que, nesse instante, todos vocês apresentação, todos vocês estejam vendo tela cheia, ok? Ok. Pronto, então vamos dar início. Bom, gente, nós vamos falar hoje de um tema bastante interessante na prática clínica, principalmente dos neurologistas. Então, o tema é a cefaleia hípnica e outras cefaleias noturnas. Então, a gente começa definindo o que é a palavra noturna. Muitos podem pensar que é à noite. À noite é após o pôr do sol, é o anoitecer. Não é bem assim. Noturno é quando você está dormindo, então é durante o sono. Então, são cefaleias que ocorrem quando o indivíduo adormece. E, obrigatoriamente, o paciente tem que dormir sem dor. Porque se ele já estiver sentindo dor durante o dia, à tarde, à noite, e acordar de madrugada, é a mesma dor que surgiu no turno do dia. Então, noturno, o paciente vai dormir sem dor. Ele é despertado pela dor no meio do seu sono, durante a madrugada, ou ao amanhecer, ou pela manhã. Então, essa aqui é a cefaleia noturna. E o carro-chefe aqui, essa cefaleia hípnica, porque é a mais, assim, intrigante, é a mais que gera dúvida nas pessoas. E o nome hipníca vem de hipnos mais ica. Ica, atividade. Hipnos, sono. Então, é uma atividade durante o sono. E hipnos é uma alusão, a cefaleia hípnica, é uma alusão ao deus Hipnos, que é o deus do sono. Hipnos era filho, segundo a mitologia grega, ele era filho de Érebo, que era o deus da escuridão, e da deusa Nix, que era a deusa da noite. Então, essa família parece que gostava de coisas noturnas. E Nix e Érebo tinham 8 irmãos, um deles era Hipnos. E dos 8, eu conheço todos os 8, mas vale a pena citar, 2 são os mais conhecidos, que é Hipnos e o irmão gêmeo que ele tinha, que era Tânato, que é o deus da morte. E Hipno teve, segundo a mitologia, milhares de filhos, mas tem um que todo mundo conhece, que é Morfeu, o deus dos sonhos, era filho de Hipnos. Então, nós vamos entender daqui para frente quem foi que fez isso e por que ela foi batizada como cefaleia hípnica. Então, vamos fazer agora, vamos fazer uma abstração e fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar 37 anos no tempo. Vamos até o ano de 1988. É lá que tudo começa.
Antes de 88, essa palavra não existia. Então, o que aconteceu em 1988 que vale a pena lembrar? Em 88, foi nesse ano que a Ayrton Senna ganhou o primeiro título mundial de Fórmula 1. Foi quando foi promulgada a nova Constituição Brasileira, em 88. Neste ano, Ben Johnson tornou-se o homem mais rápido do mundo nas Olimpíadas de Seul. E o George Bush pai se tornou presidente dos Estados Unidos da América. E nesse mesmo ano, eu passei no vestibular para medicina na Universidade Federal do Piauí. Também nesse ano aconteceu algo interessante no mundo científico. Em setembro de 88, nesse volume da Headache, da Revista da Sociedade Americana de Cefaleia, foi publicado esse relato de caso, a síndrome da cefaleia hípnica. Até então, ninguém conhecia essa palavra. Então, foi publicada por esse pesquisador chamado de Neil Raskin. O Raskin é americano, e ele fez essa publicação, onde ele descrevia, era um relato de casos, porque eram 6 casos. Dos 6 eram 5 homens e uma mulher, todos variando de 65 a 77 anos. Ou seja, todo mundo era idoso. E o que chamava atenção no relato dele é que todas as pessoas tinham dor durante a madrugada. Iam dormir sem dor, no meio da madrugada despertavam com dor, voltavam a dormir e acordavam de manhã sem dor. Então isso intrigou e ele fez essa publicação. E a dor era curta, demorava de 30 a 60 minutos, não tinha nenhuma manifestação autonômica que lembrasse as cefaleias trigêmeas autonômicas. Todos os 6 se tornaram assintomáticos quando iniciaram o carbonato de lítio. Antes de dormir, ao deitar, tomaram doses que variavam de 300 a 600 miligramas. Outro fato curioso é que essa publicação de 88 foram pacientes que ele atendeu de 77 a 86. Ou seja, ele demorou 9 anos para atender 6 pacientes. Isso já denotava que se tratava de uma coisa rara, não era tão frequente. E 88 foi a publicação, o mundo leu esse artigo, todo mundo que fazia clínica começou a ver que isso existia. Eu já vi um caso parecido, e começaram a publicar. De 88 até 97, já havia alguns casos publicados, mas não existia critério diagnóstico. Ninguém sabia qual era o critério. Lembrar que a primeira classificação internacional foi publicada em 88. Então, quando Raskin publicou o artigo 88, a classificação já havia sido publicada. Então, não falava em cefaleia hípnica. Mas, em 97, o Goldsby e o Lipton, o Goldsby é inglês e o Lipton americano, eles sugeriram estes critérios, onde eu destaco aqui em vermelho que a cefaleia tinha que acordar o paciente, era critério diagnóstico, e que demorava de 5 a 60 minutos, ou seja, era uma dor curta. A gente chama de dor curta duração, dor que demora menos de 4 horas. Os pacientes do Raskin demoravam de 30 a 60. Então, ele estabeleceu, baseado em que esse número? Nos casos já publicados, talvez calculou uma média e fez essa sugestão. E que a dor deveria ocorrer pelo menos 15 vezes por mês. Ou seja, o paciente não tinha dores episódicas. Em 2003, 5 anos depois, o próprio Goldsby resolveu fazer uma modificação desses critérios. Possivelmente, com as novas publicações, ele percebeu algumas diferenças. Continuava sendo uma dor que acordava o paciente, que ocorria no mínimo 15 dias por mês, mas ele mudou que ela tinha que durar de 10 a 180 minutos. No mínimo 10 minutos, não mais 5, e demorar até 3 horas. E acrescentou de manifestações associadas que não deveria ter náuseas, fotofobia, fonofobia, que lembrasse migrânia, e nem manifestações autonômicas, aqui no item D, que lembrasse as cefaleias do grupo 3. Lembrar que em 2003 já existia a classificação de 88.
A segunda classificação surgiu apenas em 2004. Em 2004, surge a classificação. E nesta classificação aparece pela primeira vez esse tópico, cefaleia hípnica, na segunda edição. E lá eles botam, o comitê que elaborou a classificação, bota exatamente como o Goldes havia sugerido. Fizeram algumas adaptações, que ela ocorria durante o sono, isso nunca mudou, ela tem que ocorrer durante o sono e acordar o paciente, que ela ocorreria mais de 15 vezes por mês, e agora não botaram mais limite superior, apenas que ela tinha que durar mais de 15 minutos. No mínimo 15 para cima. Veja que foram mudando, né? que era 30, baixou para 5, para 10, demorar mais do que 15 minutos. E outra coisa, todos os artigos publicados até 2004, de 88 a 2004, todos os pacientes eram idosos. Por isso, eles botaram esse critério que a dor tinha que ocorrer pela primeira vez após os 50 anos de idade. Possivelmente, porque o paciente mais jovem devia ter 50 anos. Então, esse critério de 2004 ficou valendo durante muito tempo, até surgir a edição de 2018, que é a que nós usamos hoje. Então, aqui eu vou mostrar agora de 2018 e veja o que mudou em relação a 2004. Continua sendo uma dor que acorda o paciente, o que mudou agora é que eles botaram que ocorre mais de 10 dias por mês. Não sei por que 15, nós nunca entendemos isso. Toda cefaleia crônica é 15 ou mais. Aqui botaram 10 ou mais. E ainda botaram mais, por mais de 3 meses. Porque se o paciente estivesse começando, ele não teria uma cefaleia hípnica, teria uma provável cefaleia hípnica. E que durasse mais de 15 minutos, mas aqui estabeleceram um limite superior, até 4 horas, para dizer que era uma cefaleia de curta duração e que não tinha manifestações autonômicas. O que chama atenção aqui em 2018 é que desapareceu aquele valor de ano que tinha que ser em paciente idoso. Tiraram. Eu interrogo aqui embaixo. Ocorre pela primeira vez após 50 anos. Não tem mais. Por que tiraram em 2018 esse item? Vamos lá, daqui a pouco vamos entender por quê. Então, essa cefaleia hípnica, ela está na atual classificação que nós usamos hoje, essa é a nossa versão em português, e ela está no grupo 4, no item 4.9, tá? A cefaleia hípnica. Quem não tiver essa classificação, lembrar que ela é free, ela está você baixa ela facilmente na internet, se entrar no site da IHS, baixa, só se digitar o título, você já baixa também. Saiu os 50 anos, porque começaram a ser publicados muitos casos de pacientes que tinham menos de 50 anos. Então, não fazia mais sentido dizer que aquilo era critério diagnóstico. E realmente era cefaleia hípnica. Inclusive, crianças. A única revisão, a única publicação que existe sobre abordando isso, é um artigo nosso, de 2015, onde eu fiz uma revisão de tudo que foi publicado em pessoas abaixo de 18 anos. Nós encontramos apenas 5 pacientes abaixo de 18 anos. De 1988 até 2025, até o dia 8 de agosto, 7 de agosto de 2025, só existe 5 casos. Nunca houve outro relato de criança com cefaleia hípnica. Então, com isso, não fazia mais sentido dizer que era abaixo de 50 anos. Bem, começaram a surgir publicações. Eu trouxe aqui as séries de casos. Quando a gente faz uma publicação e tem menos de 10 casos, a gente chama de relato de caso, até 9. Quando tem 10, a gente chama de série de casos. Então, eu estou aqui mostrando nesse slide todas as séries de casos que já foram publicadas até hoje. Foram 11 séries. Então, tem muitos casos publicados, aqui são as maiores. Então, se você somar tudo isso aqui, vai ter muitos artigos que relatam 1 caso, 2 casos, até 9. Então, a menor série, que é a de 10, foi publicada em 2004. Esses números, essas publicações, não estão aqui em ordem cronológica. Tem um ano depois, alguém publicou uma menor, aqui está em ordem crescente de casos. Então, vejo que tem um com 10, um com 13, com 17. O que está em destaque em vermelho
foi uma publicação nossa em 2014, onde eu publiquei 25 casos de cefaleia hípnica no Brasil. Em 2014, naquele ano, a maior série de casos era nossa no mundo. Só existia em 2012 um grupo de espanhóis que publicaram 24 casos. Nós publicamos 25, e depois disso, a publicação mais recente, 2016, foi um grupo americano que publicou 40 casos. Até hoje não existe mais do que isso. E apenas 3 séries de casos falavam de prevalência. A nossa foi uma delas, de onde nós tiramos aqueles 25 casos. E para me encontrar 25 casos, eu demorei 15 anos para encontrar 25 pacientes, mostrando que isso não é frequente. Então, essa menor número, menor prevalência, é do David Dodge, um americano, que ele encontrou 0,07%, ou seja, 7 pacientes em 10 mil. Nós encontramos 0,22%. São 22 em 10 mil. Ou seja, é raro. Qualquer cefaleia que ocorre em menos nesses números aqui é considerada rara. Aqui são não mais sérias, aqui são revisões. Aqui tem 9 revisões. A primeira aqui está em ordem cronológica. Em 1999, esse autor espanhol publicou uma revisão com 39 casos. Ou seja, de 1988 até 1999, só existiam 39 casos no mundo, em 11 anos. Em 2003, 5 anos depois, ou seja, em 15 anos, só existiam 71 casos. E em 2003, desde 71, um caso era brasileiro. O primeiro caso no Brasil foi publicado em 2001, o nosso colega de Florianópolis, Luiz Paulo Queiroz. E foi em 2001 também que eu vi meu primeiro caso de cefaleia hípnica. Eu vi meu caso, mas eu não publiquei. Eu fui vendo, possivelmente a cada 6 meses eu via eu via muita cefaleia, eu via mais casos, em menos tempo. Não publiquei, só vim a publicar em 2014 os meus 25 casos. E nessa sequência de revisões, a última revisão é a nossa de 2018, com 348 casos. Ou seja, até 2018, só existiu no mundo 348 casos publicados. De 2018 a 2025, existem outros. Possivelmente nós já passamos de 400 casos já publicados. E basear tudo que a gente vai falar agora de caracterização clínica, de tratamento, a gente vai se basear na última revisão, no maior número de casos. Então, em 348 casos, a gente observou que a predominância é feminina. Lembrem-se que a primeira publicação de 88 do Raskin, com 5 casos, de 6 casos, eram 5 homens e uma mulher. Aqui, todos os estudos mostraram que a predominância 2:1 em mulheres após 50 anos. Essa foi a idade de início. A média é 58 anos. Então, essa cefaleia ainda ocorre após 50 anos. Após 50, mais de 90% dos pacientes estão acima de 50 anos. Só 9% abaixo de 50. A média é 58. Ou seja, podemos dizer que é uma cefaleia noturna que predomina em mulheres idosas. Vocês podem lembrar, nesse instante, já estou adiantando o diagnóstico diferencial, lembrar da arterite de célula gigante, que também é em mulheres idosas após 50 anos, e que acorda o paciente também à noite. A história familiar é negativa. Aqui eu coloquei numa distribuição geográfica, no mapa mundi, onde estão todos os 348 casos no mundo. O maior número de casos publicados até hoje foi na Espanha, 99 casos. Segundo lugar, Estados Unidos, com 80. Terceiro lugar, vem a Alemanha, com... Terceiro lugar, vem me perdi aqui. A Itália, com 40. E em quarto, vem o Brasil, com 35 casos. Lembrando que dos 35 casos, 25 foi da minha série de casos.
Os outros 10 foram outros colegas que publicaram. Então, é muito importante fazer diagnóstico diferencial com aquelas dores que têm aquele padrão noturno. Então, nós vamos falar agora das outras cefaleias que tem que ser lembrada quando o paciente acorda despertado pela dor. Dessas outras, elas podem ser o quê? Tanto primária quanto secundária. Das primárias, nós temos uma cefaleia que preenche todos os critérios para migrânia. É migrânia, só que só ocorre à noite, chamada de migrânia noturna, ou enxaqueca noturna. É aquele paciente que não tem dor durante o dia. Ele vai dormir bem e no meio da noite ele acorda com dor de cabeça, seguida de náusea, de vômito, intolerância à luz, a barulho, a cheiro. Preenche critério para migrânia. E essa dor demora mais de 4 a 72 horas, mas começou durante o sono. Então, é a migrânia noturna. Temos também todas as cefaleias trigêmeo autonômicas. Todas elas, sem exceção, elas podem despertar o paciente durante o sono. Aqui, a migrânia noturna, ela responde 100% ao carbonato de lítio. As cefaleias trigêmeo autonômicas, cada uma tem as suas particularidades. Cefaleia em salvas, tem um tratamento específico para crise, com sumatriptano injetável, inalação de oxigênio. A hemicrania contínua e a hemicrania paroxística, elas são responsivas à indometacina. Então, não dá para confundir isso aqui com cefaleia hípnica, porque elas têm manifestações autonômicas, obrigatoriamente. Vamos falar da migrânia noturna. Esse termo, ele surgiu pela primeira vez em 1975. São ataques de cefaleia que ocorrem durante o sono e acordam o paciente. O tratamento é feito com lítio, a gente usa de 300 a 900 miligramas dia em dose única ao deitar. Lembrando que não é necessário fazer dosagem de lítio para ver litemia. A litemia normal da gente é de 0,8 a 1,2 mEq por litro. Se você der essa dose, não aumenta a litemia. Acima de 1.200 miligramas, tem que ver a litemia. Esse estudo aqui, publicado na Headache, em 2008, é um estudo que vê a distribuição temporal dos ataques de migrânia ao longo de 24 horas. E o estudo mostrou que as dores dos ataques de migrânia podem ocorrer em qualquer momento do dia, tendo um pico, vocês podem ver aqui no gráfico, um pico por volta de meio-dia, mas tem dores que ocorrem durante a madrugada, então a dor pode ocorrer em qualquer momento do dia. Então, há um pico ao meio-dia, mas alguns pacientes apresentam crise durante a madrugada. Essa outra publicação mostra a cronobiologia da migrânia. Foram analisados 3.583 ataques de cefaleia e houve uma maior suscetibilidade entre 4 horas e 9 horas da manhã. Então, mostrando que realmente essa entidade, migrânia noturna, ela existe. Das trigêmeo autonômicas, elas são raras. Tem gente que talvez nunca na vida vai ver uma hemicrania paroxística. Mas a cefaleia em salvas é rara, mas é menos rara. Tem um ritmo circadiano, onde em 80% a 85% dos pacientes, e que a maioria dos pacientes tem ataques noturnos. Mais da metade dos pacientes tem uma crise durante a madrugada. E elas ocorrem em torno de 1h30 após o paciente dormir. Então, não tem a hora contada depois que ele adormece. Ele entra no sono REM, é quando ele passa a apresentar os seus ataques de salva. Nessas crises que ocorrem durante o sono, se recomenda fazer tratamento ao deitar, porque eles têm hora marcada. Então, eles tomam medicação, o lítio, ou pode usar os triptanos, a naratriptana, de uma meia-vida de 6 horas, ela é tomada ao deitar, antes da cirurgia, como preventivo. Bem, das secundárias, nós temos muitas cefaleias secundárias que ocorrem durante o sono.
Uma delas, bem conhecida nossa, é a apneia do sono. Então, essa cefaleia, não tem como a gente confundir com a cefaleia hípnica, porque tem um exame que confirma, que é a polissonografia. O paciente desperta quando ou acorda de manhã é ao despertar, mas ela é confirmada pela polissonografia. A arterite célula gigante é a que mais parece com cefaleia hípnica, em mulheres idosas, mas esta cefaleia ela é confirmada por exames laboratoriais, exames de imagem, a gente faz muita sonografia de artéria, temporal, exames laboratoriais, e é uma cefaleia que responde a corticoide. Começou a dor da corticoide, em 72 horas o paciente está assintomático. Hematoma subdural crônico também é comum em idoso. Leva queda, pode cair, depois de alguns meses ele passa a acordar com dor no meio da noite. Então, na verdade, todo paciente que tem cefaleia noturna vai passar por um exame de imagem. Todos. E o hematoma subdural crônico é visto e confirmado por exame de imagem. Assim também com a neoplasia intracraniana, também muito comum em idosos, desperta o paciente pela manhã e também é visto em exame de imagem. Além disso, nesses dois últimos, o paciente tem sinais focais neurológicos. Cefaleia pós-ictal noturna. Muitos pacientes têm crise epilética durante o sono e pode acordar de manhã com cefaleia. Hidrocefalia também, mas um exame, é uma entidade que pode ter manifestações, alterações neurológicas e também confirmada por exame de imagem. O feocromocitoma tem como principal sintoma a cefaleia, que ocorre durante a madrugada, mas também é confirmada por exames laboratoriais e por exames de ressonância de abdômen. E outras. Aqui nas outras tem muitas. Eu posso lembrar aqui cefaleia por uso excessivo de analgésicos, cefaleia por hipertensão arterial noturna, cefaleia por hipoglicemia noturna, todos podem despertar o paciente. Então, dentre as secundárias, a cefaleia hípnica é uma cefaleia primária. Não há nenhum exame alterado. Você faz o exame normal. Mas existe algumas que têm fenótipo de cefaleia hípnica, mas quando você faz o exame, você encontra uma alteração. Ela é chamada de sintomática, uma cefaleia secundária. Nós temos aqui, é uma revisão nossa também, onde nós publicamos, no período de 88 até 2022, nós encontramos 16 casos de cefaleia hípnica secundária. Secundária a alterações vasculares, a malformações, atribuída a alterações da homeostase também. Nós temos um caso de hipoglicemia, que simulava uma cefaleia hípnica. Quanto à fisiopatologia dessa doença, ela parece que tem tudo a ver com o envelhecimento, porque ela ocorre mais 90% em idosos. Então, ocorre nestes pacientes uma disfunção hipotalâmica, né, ocorrendo uma diminuição da atividade do núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico. E esse núcleo tem proximidade com o núcleo da RAF e com a glândula pineal. Então, nós vamos ter, em consequência dessa atividade, dessa disfunção hipotalâmica, nós vamos ter os núcleos da RAF vão levar a uma diminuição da serotonina sérica e a glândula pineal uma diminuição da melatonina. A diminuição da serotonina leva à diminuição da modulação do núcleo supraquiasmático. E a diminuição da melatonina leva à diminuição da modulação do circuito nociceptivos. E aqui entra o lítio. O lítio age exatamente nesses dois mecanismos. Ele ocorre tanto no metabolismo da melatonina, como no da serotonina. Ele aumenta a transmissão serotoninérgica no hipotálamo. O tratamento da cefaleia hípnica. Nós temos abortivo e profilático. O abortivo, feito durante a dor. Lembrem que a dor, ela desperta o paciente, é uma dor curta, demora poucos minutos,
Então, nem todos vão se beneficiar com o tratamento abortivo. Então, baseado nisso, nós fizemos uma revisão das características da dor. Com relação à intensidade, ela é intensa, muito forte, em 1/3 dos pacientes. Ou seja, 2/3 tem dor leve, não precisa de remédio. A duração, ela é uma dor curta e que chega a demorar menos de 2 horas em 81% dos pacientes. Ou seja, menos de 20% é que passam de 2 horas, mas remitem em menos de 4 horas. O número de ataques por noite pode ter mais de 1, até 4. O paciente dorme, daqui a pouco ele acorda com dor, volta a dormir, mas um único ocorre em 2/3 dos pacientes. O número de dias por mês, o critério diagnóstico é ter mais do que 10, mais do que 10 dias no mês. Isso nós observamos em quase 95% dos pacientes. Ou seja, existe em torno de 4,5% que tem menos de 10 dias por mês. Ou seja, seria uma coisa episódica, tem 1 ou 2 no mês. O caráter da dor é em peso ou pressão, 75% dos pacientes, e o horário de aparecimento está entre meia-noite e 4 da manhã, em quase 80% dos pacientes. Então, não existe nenhum estudo randomizado, placebo, controlado, para a gente saber qual é a droga que a gente vai usar. Nunca foi feito esse estudo. Então, o que eu vou mostrar agora é baseado em relato de casos, os casos que já foram publicados. Então, existem medidas não farmacológicas, algumas até certo ponto anedóticas. Nós temos, por exemplo, alguns autores referiram que o paciente melhora se ele sentar na cama ou caminhar pelo quarto, que ele melhora se ele usar compressa de gelo na cabeça, ele melhora se ele comer, se ele lê ou se ele vê televisão. E com relação aos tratamentos, esses sim, eles têm uma taxa de resposta boa e, baseado na revisão de 348 casos, nós encontramos que o melhor tratamento é a cafeína. Ela é dada ao deitar, ela é dada durante a crise, o paciente acorda com dor, naquele instante, você oferece cafeína para o paciente. Ou dá na forma de comprimidos, ou dá na forma de café. Ele pode tomar de 300 ml de café naquele instante que a dor cede. O mais eficaz que nós encontramos. No tratamento profilático, existem muitos relatos de drogas que foram usadas e que não funcionaram, não tiveram nenhuma resposta. Por exemplo, os inibidores de recaptação de serotonina, todos os casos que utilizaram, e nenhum paciente melhorou. Todos os profiláticos da migrânia foram tentados, não houve melhora. A melhor resposta foi com o lítio. O próprio Raskin já tinha descoberto isso em 88. Então, 128 pacientes usaram lítio e houve melhora em 70%, a taxa de resposta foi de 73%. Seguido da cafeína, em 53%, nesse caso, como profilático, o paciente tem que tomar cafeína antes de dormir, ele chega a tomar até 300 miligramas de cafeína. A pergunta que todos querem fazer, e o paciente vai dormir tomando cafeína à noite? Se der para nós, mortais, normais, nós não vamos dormir. Eu não dormiria tomando 300 miligramas de cafeína. Mas o paciente com cefaleia hípica toma o café e, inexplicavelmente, ele não tem insônia, ele dorme. Seguido da indometacina e da melatonina. Então, em destaque, as 4 drogas que mostraram melhor eficácia. Então, quando o paciente tem alguma intolerância ao lítio, a gente usa indometacina. Todos os meus pacientes que eu publiquei, 100% usou lítio e a melhora ocorreu em 100% dos pacientes. É muito raro encontrar um paciente que não melhore com lítio. Quando você associa lítio com cafeína, você tem uma melhora ainda melhor. Aqui foi uma classificação que eu criei, que eu divido as medicações em 4 grupos. Aquelas que você dá para o paciente e o remédio e o efeito vai acontecer, ela vai melhorar. Então, a eficácia vai acontecer. Então, provavelmente são efetivos. É o lítio, cafeína, indometacina e melatonina.
Ainda com relação à eficácia, existe um grupo que o efeito pode acontecer. Então, possivelmente, não é provavelmente, é possivelmente, ele é efetivo. Entraria aqui topiramato, lamotrigina, gabapentina e flunarizina. Por que possivelmente? Porque foram poucos casos e estes poucos melhoraram. Mas, caso assim, 2, 3 pacientes, não dá para a gente dizer que estender isso para todo mundo. Existe aquele que o efeito não vai acontecer, ou seja, provavelmente ele é ineficaz. Aqui entram principalmente os profiláticos da migrânia. E um quarto grupo que eu chamei de novas opções. São drogas que foram testadas e que funcionaram em casos isolados. Alguém fez um relato que a estimulação nervosa melhorou a dor, mas foi só um caso, então talvez precise ser mais estudado. E agora, no slide seguinte, eu vou comentar sobre essas quatro formas de tratamento. O lítio, o carbonato de lítio, ele aumenta, quando você dá lítio para o paciente, ele aumenta o nível sérico de melatonina. Então, ele age no metabolismo da melatonina. Ele vai fazer uma regulação negativa dos receptores serotoninérgicos. Então, ele vai estabilizar e aumentar a transmissão serotoninérgica no hipotálamo. A cafeína, como é que ela age? Ela faz um bloqueio da ação da adenosina e se tornando um potente vasoconstrictor. Então, a interação com os receptores de adenosina, estes são os conhecidos, o A1, o 2A e o 2B, levando a um efeito antinociceptivo e indutor do sono. Então, nestes pacientes que têm cefaleia hípica, a cafeína induz o sono por agir nesses receptores. A indometacina, ela é conhecida por inibir a síntese de prostaglandinas e é conhecida por atuar em remitir algumas cefaleias primárias que são conhecidas como cefaleia indometacina responsivas. Possivelmente, a cefaleia hípica faça parte desse grupo. E ela atravessa a barreira hematocefálica e inibe a vasodilatação induzida pelo óxido nítrico. A melatonina, ela participa desse estudo cromobiológico, agindo no marcapasso, que é o nosso núcleo supraquiasmático, que, pelo envelhecimento, vai haver perda celular. Então, com a diminuição, essa perda celular vai levar à diminuição da atividade do eixo hipotalâmico pineal e levando à diminuição da secreção de melatonina. Então, a gente tem que oferecer essa melatonina exógena para esse efeito antinociceptivo. Aqui, já nos meus slides finais, é o segmento. Como nós vamos seguir o paciente. Se dá a medicação, ele vai melhorar, a dor vai voltar. Então, nós analisamos 97 pacientes, de todos que foram publicados, inclusive os nossos. Dos nossos 25, nós conseguimos ter um segmento de 22, e observando que só 1% remitiu sem tratamento. Ou seja, se você não fizer nada, ele vai continuar tendo dor. 1% sem tratamento. E 99% precisou de medicação. Dos que tomaram remédio, a maioria houve remissão com tratamento. Houve só 42% que não teve remissão. E dos que tiveram remissão com tratamento, a maioria não houve recorrência. Ou seja, de 97, tem 40 pacientes, representando 41%, que nunca mais voltaram a sentir dor. Não tem como a gente saber, destes com recorrência, quanto tempo de esteril, porque geralmente são pacientes idosos. Dos meus 25, atendidos ao longo de 20 e tantos anos, provavelmente a maioria já morreu. Não tem como eu seguir o paciente que vem com 85 anos com essa dor, eu acompanho esse paciente por muitos anos. Então, num período de 5 anos que nós seguimos, eles não voltaram a ter dor. Bem, os critérios diagnósticos mostravam que era uma cefaleia crônica, que ocorria mais de 10 ou mais dias por mês. Nós nunca entendemos por que esse número 10 e não 15. Todas as cefaleias, para ser considerada crônica, é 15 ou mais.
Então, baseado nisso, eu me aventurei a fazer uma classificação e dividir as dores em episódica e crônica. Então, baseado no número de dias de dor. Então, eu chamei de cefaleia hípnica episódica se tiver menos de 15 dias. E cefaleia hípnica crônica se tiver 15 ou mais, e não 10. Lembrar que menos de que 10 dias, as publicações mostraram 4,5%. Quando nós botamos esse limite de 15, nós encontramos que 27% é episódica, a torrezinha aqui azul, e 73% é eletrônica. Então, existem dois grupos. Se a gente considerar o 15 dias, nós vamos ter a episódica e a crônica. Então, nós fizemos essa classificação e eu apresentei o artigo para o doutor Peter Goldesby, que foi quem criou o primeiro critério, e que é a pessoa que está sendo responsável por fazer a nova classificação. Ele gostou da ideia e está sendo trabalhado esse artigo para publicação. Eu trago aqui os dados para vocês. Por que tem que se dividir e fazer diferente como a gente conhece até hoje? Tem uma forma episódica e crônica. Porque a gente já observou que os pacientes que têm a forma crônica, eles respondem melhor ao tratamento do que os que têm a forma episódica. Isso foi estatisticamente significante. E aqui foram os critérios da nossa proposta de classificação. Aqui está sendo apresentados os critérios atuais, que nós conhecemos. E aqui, o que nós estamos propondo. O que vai mudar é o item C. Na atual, diz que é 10 ou mais por mais de 3 meses. E na nossa proposta, o item C fica um menos de 15 e outro 15 ou mais. Então, na hora de fazer o diagnóstico, você teria mais um pontinho agora. 4.9.1, 4.9.2. E subdividir para questões acadêmicas. Não vai mudar em nada o tratamento. E aqui, nosso penúltimo slide, eu fiz um levantamento nos Instagrams de todo mundo. Eu vi o que as pessoas publicam. Eu achei super interessante, porque eu não sei se todo mundo que fez essa publicação se tem um caso, mas pelo menos está usando a função da rede social de comunicação, de informação, usando o seu poder de conhecimento, de informação. Então, muita gente posta nos seus Instagrams matérias sobre cefaleia hípnica. Eu acho isso interessante. Eu acredito que a grande maioria nunca publicou um caso, mas já deve ter visto. Portanto, nós concluímos que a cefaleia hípnica é uma forma rara de cefaleia, ela acorda o paciente durante o sono, ela predomina em mulheres após os 50 anos, ela tem como diagnóstico diferencial as demais cefaleias noturnas e apresenta boa resposta terapêutica ao carbonato de lítio, à cafeína, indometacina e melatonina. Então, fica com isso aqui, com esse slide na cabeça. Isso aqui vocês vão levar para o resto da vida para não errar. E aqui, para encerrar, nós trazemos a literatura que tem hoje. Nós temos quase 200 artigos publicados em todo o mundo, e de livros, apenas 2 livros. Tem esse livro em língua portuguesa, cefaleia hípnica, e esse outro livro nosso, publicado em inglês pela Springer, e que é adotado hoje em várias universidades americanas. A própria Springer confirmou que ele é adotado na Thomas Jefferson University. Muito obrigado, e vou voltar para a sala e estar aqui com... Estou com vocês aqui na sala. Excelente aula, professor. Só agradecer. E nesse momento eu queria abrir ao público para perguntas. Alguém tem alguma dúvida para o professor Silvio Neto? Eu tenho, Mariana. Silvio Neto, a profilaxia deve ser feita, a recomendação deve ser feita durante quanto tempo? Se obtém a remissão, mantém ela durante quanto tempo? Não é aquela remissão, não é aquela dor que você mantém assim por muito tempo. As próprias cefaleias trigêmeo autonômicas, a gente mantém pelo menos uns 3 ou 4 meses. Isso vale também para a cefaleia hípnica. Então, quando a gente começa o lítio, a resposta é de imediato, viu? Toda vez que a gente começa o lítio,
o paciente já melhora já na primeira semana, viu? A imensa maioria se torna assintomática já com uma semana. Eu mantenho normalmente por 3 meses. Depois eu retiro e, pelo menos na minha experiência, não houve recorrência. Uma outra coisa, eu vi nos artigos, inclusive no artigo seu, se não me engano, que um dos critérios é que a pessoa não tenha uma outra cefaleia primária. Por exemplo, a pessoa não pode ter enxaqueca nem atualmente, nem no passado. Esse critério se mantém, não? Se mantém, porque você pode muito bem estar chamando a cefaleia, as migrânias noturnas, de cefaleia hípnica. Muitas vezes o paciente tem aquela crise que não preenche todos os critérios para migrânia. O paciente, quem é migranudo sabe disso, que nem sempre ele pode estar vomitando, ele pode estar com intolerância à luz. O paciente com hípnica, ele não tem isso. Mas a gente observa que ele não deve ter outra cefaleia. O que gera dúvida para muita gente é que o paciente idoso pode ter tido uma dor no passado. A gente fala concomitantemente, né? Mas em momentos diferentes, ninguém é imune a ter só uma doença. Você pode ter diabetes e hipertensão, a gente pode ter migrânia, uma cefaleia de tensão. O paciente pode ter tido uma migrânia ao longo da vida. A gente conhece, você deve ter visto isso, de paciente que tem migrânia depois de uma certa idade que não teve mais dor. Nunca mais tive dor na vida. A mulher parou de menstruar, não tem mais dor. Vou pegar o caso da mulher, que é onde predomina tanto a migrânia como a hípnica. Aos 40 teve mais dor. Mas quando ela chega com 70 anos, ela passa a ter dor. Aí ela entra o quê? Com uma nova cefaleia. Ela não tinha dor. Uma mulher de 70 anos, idosa, que tem uma cefaleia nova, você vai fazer o quê? Investigar. Ela é noturna. Você pensa o quê? Será uma migrânia noturna? Ela tinha no passado. Se ela nunca teve, você vai pensar nisso. Nunca teve na vida. Eu não sei nem o que é dor. Mas se ela já não tinha dor, aí você vai pensar o quê? Cefaleia, arteriite célula gigante é um diagnóstico muito que você deve pensar, viu? Todo paciente de cefaleia hípica, você faz a investigação. Você pede VHS, PCR, proteína C reativa, proteína, pede exame de imagem. É obrigatório pedir um exame de imagem. Eu respondi sua pergunta? Respondeu, sim. Eu tenho outras considerações, mas vou deixar as pessoas se manifestarem. Pode perguntar, gente. Pode o que vocês quiserem. Bom, eu tinha um enquanto professor. ninguém se anima, eu vou fazer uma outra pergunta, Silva Neto. A síndrome da apneia obstrutiva do sono é, como todos nós sabemos, extremamente frequente, extremamente prevalente. Como é que você vê a cefaleia atribuída à apneia obstrutiva do sono? Você vê assim com uma frequência proporcional a essa prevalência tão alta? É uma coisa esporádica? Eu não tenho tanto paciente com essa queixa, viu? Claro que quando o paciente chega dizendo, doutor, estou acordando de manhã com dor, eu passei a acordar com dor. É um paciente que a gente pensa em investigar, principalmente se o paciente é obeso. Um dos exames que a gente pede com frequência é polissonografia, mas eu não vejo todos alterados, eu vejo muito exame normal. Quando o paciente vem, o índice de apneia é normal, mas às vezes o paciente recebe esse diagnóstico. Ele vai ser acompanhado pela medicina do sono, e é um diagnóstico diferencial que deve ser pensado. Obrigado, Silva Neto. Eu ainda tenho mais, mas eu não quero. Patrícia, você levantou a mão. Pergunte o que você quiser. Boa noite. Meu nome é Patrícia, eu atuo em neurologia aqui em Brasília, e hoje eu tive um caso muito parecido com a pergunta do doutor Fernando. Um rapaz de 32 anos que chegou com uma queixa de uma dor de cabeça noturna, uma cefaleia noturna, né? Aí eu perguntei, mas você acorda? A dor te acorda? Você vai dormir sem dor? Ele falou, a dor me acorda. Aí eu pensei logo numa salvas, que também tem esse componente cíclico, mas ele falou assim, eu já fui em outros neurologistas, falaram que não era. E ele não atribuía, assim, frontal, retroorbitária. Ele falou que era tipo uma hemicrania mesmo, que vinha desde a região cervical, em aperto. A dor acordava ele. Aí eu perguntei que horas. Ele falou mais ou menos umas 10h30. Eu falei, então você dorme que horas, né?
Aí ele dorme cedo, ele dorme 8h30. Então ficava naquela de 1h30, 2 horas depois do início do sono, e que ele falou que marcado no relógio durava de 1 hora a 1h30 de duração, sem foto, fono, osmofobia, sem náusea, sem nada autonômico. Eu pensei logo em hípnica, né? Apesar de ser um homem de 32 anos. Aí, terminando de coletar a história, só para dar seguimento, aí chega nos antecedentes, eu perguntei, o senhor tem alguma doença prévia, né? Um homem novo, né? 32 anos, não é obeso. Era obeso? Era obeso? Não era obeso. Veja bem, não é obeso. Dorme cedo porque vai treinar todo dia 5 horas da manhã, porque ele é rigoroso. Assim, então, ele era bem fortinho, inclusive. Aí ele falou assim, eu não tenho doença nenhuma não, só descobri esse mês passado que eu tenho uma apneia. Com IDR de 48 episódios por hora. Então, uma apneia severa. Não foi nenhuma apneiazinha. Do homem jovem, praticante de atividade física e com apneia severa. Aí eu falei, olha, senhor, eu já tinha conversado com ele sobre a possibilidade da hípnica, mas que era rara, que a gente ia investigar até se havia alguma coisa, um componente metabólico, mas assim, se você encontrou uma causa, a gente tem que tentar resolver a causa que já foi encontrada, ninguém quer a apneia. Então, só para deixar mesmo assim documentado que também tem apneia em jovem, ele tem um retrognatismo, eu pedi para ele fazer uma avaliação com bucomaxilo, porque ele tem uma apneia severa num jovem praticante de atividade física totalmente fora do estereótipo do apneico, né? E que provavelmente justifica também a dor de cabeça dele. Tá. Eu queria só tecer alguns comentários sobre o seu caso. Então, nesse caso, você vai pensar em tudo que eu falei, não é? Uhum. E eu pensei em tudo. Podia ser qualquer coisa. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensaria era no cefaleia em salvo, né? Ele não é um homem jovem. A outra coisa, lembrar é que cefaleia em salvo, o critério é que ele tem que ter pelo menos um. Às vezes passa batido uma aptose palpebral. Aí podia ter apenas aptose, apenas a rinorreia. Ele baixa até um só. Não é eu perguntei, ele não tinha. E às vezes falam um diagnóstico, segundo o Wilson Farias, existem pacientes que não têm. Basta ele ter agitação na hora da dor, já preenche o critério. Então, era um diagnóstico. Outra coisa que quando deixa a gente em dúvida é fazer prova terapêutica, né? A dor muito intensa, faz oxigênio. Aí eu acho que é a hemicrania, faz indometacina, né? E essa é outra característica. Ele falou que a dor acordava ele, mas não era extremamente intensa. Ele falou que era uma dor forte, que ele fica deitado quieto. E, Patrícia, não poderia ser um tumor também, não? Não poderia ser um tumor, a neoplasia? Ele consultou hoje. A consulta foi hoje. Eu falei assim, eu vou conversar com o doutor Silva Neto na aula. Eu atendi ele hoje à tarde. Não foi meu segundo paciente da tarde. Então, eu pedi a ressonância. Vamos ver, né? Pedi. Porque é uma cefaleia nova, não é? Tem um mês. Só que ele falou que já houve, em 2022, ele disse que teve durante 30 dias uma dor muito similar no pós-Covid. Bom, então eu perguntei se era uma dor nova, ele falou isso. Em 2022 eu tive durante 30 dias uma dor muito parecida, também fiz investigação e fiquei esse período todo sem sentir até agora. Tem o red flags, então tem exames, né? Eu pedi, consultou hoje, ele já veio com a polissonografia que ele fez com o otorrino, que pediu para ele. E aí veio já com a polissonografia feita, hoje na consulta. Então, você viu um caso de cefaleia noturna, que é secundária, né? Uhum. Bom, obrigada, muito obrigada pela conversa. Nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não é uma pergunta, mas é um aspecto que eu achei muito interessante, tanto nos artigos quanto na sua aula, que essa é uma dor de cabeça que, em geral, melhora com as atividades. O paciente, quando tem dor, de um modo geral, tende a ficar quieto. Nessa ele levanta, vai caminhar, vai, enfim, fazer alguma atividade física, vai preparar o café e nessa atividade ele costuma melhorar. Na salva também é assim, né? Enquanto que na migrânia o paciente não quer caminhar, quer ficar em repouso, né? E na salva ele quer andar. Eu queria só fazer um comentário, que eu não falei na aula,
é que toda vez que a gente vai dar lítio para o paciente, em qualquer que seja a situação, os psiquiatras usam muito lítio, né, por transtornos bipolares, a gente usa em neurologia, em cefaleia, lítio, em todas as cefaleias noturnas, todas respondem ao lítio. Mas o lítio não pode ser dado para quem toma diurético, viu, gente? Lembrar desse detalhe, viu? O paciente estiver tomando, e lembrar que paciente idoso costuma tomar diurético, toma portalidona, toma furosemida, eles são hipertensos ou são cardiopatas e usam diurético. Todos os meus pacientes, a maioria usa diurético. O que eu faço? Eu não começo o lítio, eu peço uma avaliação cardiológica e peço que o cardiologista suspenda o diurético. Explico por quê. Porque ele precisa dar esse remédio. Eu tenho poucas opções, e ele tem outras opções. 100% dos cardiologistas suspenderam o remédio. Disseram que não tinha problema, podia tratar com outra coisa. Tiraram o diurético e eu usei o carbolítio. Se você usar junto com o diurético, você vai ter uma intoxicação pelo lítio e isso é grave. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Eu particularmente achei a sua aula muito, muito boa, muito interessante, muito pensando em quem está ouvindo. Acho que essa é a virtude do grande professor, é falar para os outros e não para si próprio. Então, para mim, você atingiu esse objetivo em cheio. E eu tenho um professor que ele dizia, um grande mestre que eu tive no passado, meu professor de neurologia, ele dizia que a aula só é boa se você sair diferente do jeito que você entrou. Então, se vocês, na hora que vocês desligarem aqui essa câmera, vocês forem para casa e tiverem do mesmo jeitinho que vocês vieram assistir a aula não valeu a pena, não. Mas se É isso mesmo. Uma coisinha a mais, a aula valeu. Espero que E você tenha aprendido algo novo. Certamente valeu. Mariana, eu queria que você se inspirasse no Silva Neto, que foi residente no mesmo serviço que você está, e ver que é uma pessoa cujo exemplo é um exemplo muito bom, muito frutífero. Eu fui das primeiras turmas, viu, Mariana, de residência, viu? Olha só. E mesmo no local que não é dos grandes centros, conseguiu fazer um serviço de cefaleia de excelência e está incluído no rol dos grandes cefaliatras do Brasil e do exterior. Então, esse é um dado que não pode ser deixar de ser reconhecido e de ser seguido, que é o mais importante. Silva Neto, eu já falei demais, queria te agradecer mais uma vez e vou deixar agora com a Mariana. Só agradecer ao professor Silva Neto, certamente vai ser uma inspiração para mim. Inclusive, vamos aproveitar que essa aula ficará gravada, eu vou repassar para todos os meus colegas da residência. É muito importante a gente ter pessoas que nos inspiram, né? Pessoas que vieram do mesmo centro que a gente, para poder mostrar que a gente pode sim fazer grandes feitos, e podemos nos tornar grandes pesquisadores, e ter essa aplicação, né? Essa aula tão prática, voltada para o dia a dia, voltada para a nossa realidade, algo que a gente consiga aplicar aos nossos pacientes, e certamente crescer e sair melhor do que nós entramos, né? Como foi falado anteriormente. Então, só agradecer mesmo. Fiquei triste que eu estou sem o jaleco hoje. Se soubesse, tinha vindo de jaleco para poder mostrar o símbolo do CNEU. Mas depois eu mando uma foto no grupo. Vale muito a pena, até para o senhor ver que ficou aí perpetuando por gerações o símbolo até hoje. Bom, para mim foi um prazer imenso estar aqui. É uma coisa que eu nunca recuso, esse tipo de convites. Eu faço isso por prazer, né? Eu completo a bucha que tira a onda da minha idade, mas eu sou jovem, eu costumo frisar isso para deixar claro que eu sou jovem. Eu terminei o ensino médio com 16 anos, por isso eu me formei muito jovem. 16 anos já tinha terminado o ensino médio. E eu faço agora 40 anos de docente. 40 anos como professor, viu? Olha aí, que legal. Há 40 anos eu estava sendo aprovado em concurso para professor. E como médico eu tenho só 30 anos. Porque eu fui docente de matemática durante um bom tempo. Era professor de matemática. Então, a docência me fascina, eu gosto da aula, e os meus alunos que me conhecem sabem disso, eu faço isso com o maior amor mesmo. Né? E já está intimado a dar outras aulas, a gente vai combinar, Silva Neto. Vamos combinar, eu posso até sugerir um sistema bem legal para a gente se reunir depois, viu? Eu tenho um amigo, um aluno em Botucatu,
que eu dou aula de vez em quando na Unesp, viu? Eu já dei aula na legal. USP, eu já dei aula na Universidade Federal, UFRJ. Muitos lugares me chamam para dar aula. Já dei aula para os alunos agora de medicina da USP recentemente. Que bom, que bom. E vai dar Essa é mais, a vantagem da internet, né? isso, vai dar mais aulas para a gente, com certeza. É um prazer, viu? Pode contar comigo. Tá bom, professor Mariana, podia encerrar? Podemos sim. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, só as palminhas que estão subindo aí, Só É, elogios com aqui toda a no obrigado justiça. chat. aqui pelos aplausos, viu? Elogiando. Isso, é isso aí. Desejo Eu uma só não boa mando as noite. palminhas porque eu ainda não sei mandar, mas um dia eu aprendo a mandar essas palminhas. As palminhas, eu acho que vai ver se eu sei. Estou mandando? Acho que é aqui eu estou clicando nas palminhas. É, um dia eu Né? aprendo. É, Boa noite, pessoal. Boa noite a Boa todos. noite a boa noite a todos. todos. Tchau, tchau. Tchau, Tá. tchau.